Oi, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Deus abençoe a vida de vocês e o coração de vocês. Hoje nós vamos falar da segunda viagem do apóstolo Paulo. Uma viagem um pouco, vamos dizer assim, aventureira. Todas elas foram com muitas aventuras, muita palavra de Deus falada, muitas conversões, muitas pessoas é, pessoas conhecendo quem foi Jesus Cristo através da vida de Paulo. Meus amores, eu vou falar aqui. Paulo ele tinha um propósito de viajar para a Ásia. A Bíblia lá, e o nosso estudo rapidão hoje vai ser a partir de Atos 16. Atos capítulo 16. Se vocês leiam Atos 16 para vocês entenderem mais os detalhes, é bem bacana. Então, vai falar que Paulo tinha aquele desejo no coração de ir para a Ásia, porque ele queria retornar aos lugares que ele percorreu para ver como que estava e voltar a falar de Jesus e fortalecer as comunidades na qual ele foi implantando ali igrejas. E aí fala que, bem assim, meus amores, eles foram para a Frígia e atravessaram a região da Galácia. O plano era seguir na direção oeste até a província da Ásia. Esse era o plano. Mas o Espírito Santo impediu que prosseguisse. Eles foram para a Mísia e tentaram seguir para o norte até a Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não deixou ir para lá. Depois de passar para a Mísia, desceram até o porto marítimo de Troade. Naquela noite, Paulo teve um sonho. Um macedônio estava de pé na praia e o chamava para o outro lado do mar. Então Paulo entendeu que o desejo de Deus era que eles fossem para a Macedônia, ali na região da Europa. E Paulo foi. Meus amigos, Paulo chegou em Troade e foi até a cidade de Filipe. Ali ele ficou sabendo que existia um grupo de mulheres próximo ao rio e que elas oravam. E ele foi com Lucas, com seus discípulos até lá e começaram a falar de Jesus. Olha que interessante. Naquele lugar eles falaram de Jesus e uma mulher chamada Lídia, ela era de Tiatira. Essa mulher era rica. Ela era uma empresária. Olha só, meninas, naquela época, há 2000 anos atrás, uma mulher empresária, a Bíblia até destaca isso, que ela era uma negociadora de tecidos caros. Tecido hoje em dia é muito fácil de você localizar, achar, existem máquinas, existem indústrias que fazem tecidos, mas naquela época o tecido ele era manufaturado. Isso significa que o tecido era feito à mão, era fio por fio nas máquinas ali bem rudimentares e chamavam-se essas pessoas que produziam tecidos de tecelões. Então até hoje existem máquinas manufatureiras que fazem esses tecidos mão a mão. E aí essa mulher, a Lídia, ela era uma negociadora. Ela não produzia, ela negociava o tecido. E eram tecidos caros, não eram tecidos mais baratos, eram os tecidos mais caros. Essa mulher, ela se encheu tanto de Deus, ela entendeu quem era Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio fazer, qual era o propósito de Jesus, que ela entregou a vida dela e ela pediu para que fosse batizada ela e toda a sua família, e todos da sua casa. E ela fez um convite para os discípulos ali, para Paulo, para Lucas, que se eles acreditassem que ela realmente havia se convertido, que eles repousassem na casa dela, que eles dormissem na casa dela e que ali ela ia alimentá-los, cuidar deles. Olha só que interessante, meus amores. A vida de um missionário é uma vida de entrega. Paulo, Lucas, eles entregaram, eles não haviam tempo às vezes suficiente para produzir algo, para poder vender, para poder se alimentar. Então muitas vezes eles precisam, aqui nessa época principalmente, precisavam de pessoas que pudessem acolhê-los, dar comida para eles. Então essa mulher, ela fez isso.
já naquela época, uma empresária, mulher. Que interessante, né? É isso que nós devemos fazer pelos nossos missionários também. Uma das coisas que nós devemos ajudá-los é financeiramente. Se pudermos, nós podemos guardar algum dinheiro e enviarmos para o campo missionário. Com certeza fará muita diferença na vida deles e na vida das pessoas na qual eles estão ali falando de Jesus. Porque muitas regiões são muito pobres, pobres mesmo. Nem, vamos dizer assim, há lugares que, se você for aqui em Campo Grande, que você fala assim, nossa, esse aqui é um lugar bem pobre. Ainda assim, esses países mais pobres são piores do que aqui, muito piores. Não tem água para beber. Então, uma das formas de nós ajudarmos os nossos missionários é financiando, ajudando eles financeiramente. Foi o que essa mulher fez. Ela creu na palavra, ela creu no evangelho e ela começou a ajudar Paulo e Lucas, acolhendo eles, dando alimento para eles. E aí eles saíram de lá e foram voltando para a cidade. Uma escrava, ela tinha um espírito. A Bíblia fala de um espírito que esse espírito, olha o que essa mulher fazia. Ela ia à frente de Paulo, de Lucas ali e falava: esses homens vêm anunciar o verdadeiro evangelho, vêm falar de Deus, abrir o caminho para o evangelho, vai falar de Deus para vocês, o novo caminho, o caminho verdadeiro. Durante um dia inteiro ela foi fazendo isso. Paulo começou a ficar meio que não gostou muito, porque ela era uma escrava, que os seus donos se aproveitavam desses espíritos de adivinhação que essa mulher tinha para ganhar dinheiro. Paulo não gostou muito daquilo. Paulo simplesmente repreendeu. Em nome de Jesus, saia espírito imundo. E o espírito saiu. Os donos da escrava, vendo que ela não tinha mais esses espíritos de profecia, esses espíritos de adivinhação, não gostaram. Pegaram Paulo, pegaram ali os seus discípulos, Lucas, levaram eles até a praça e os acusaram de deturpadores da paz e vamos dizer assim, dos dogmas de Roma, porque ali era uma colônia romana. E aí as pessoas que ouviram isso, elas já começaram a inflamar, sangue, querendo que matasse, querendo que fizesse qualquer coisa com Paulo e Silas. Com Paulo, Silas, com Lucas. O governador, vamos dizer assim, ali da cidade de Filipe, mandou açoitar a todos que estavam ali. Paulo, Lucas, meus amores, apanharam tanto, mas apanharam tanto ao ponto de que os homens que batiam neles cansaram de bater neles. E aí eles foram recolhidos à prisão, todo ferido. E foi dada uma ordem ao carcereiro, aquele que cuidava da prisão: cuide, aumente a vigia, porque eu não quero que esses homens escapem. Paulo e Silas de madrugada começaram a louvar a Deus. Olha que magnífico, meus amores. Paulo, Lucas, todos ali falando de Jesus, falando do amor de Deus, apanharam por isso. Na prisão, começaram a adorar a Deus, a louvar, a cantar, com entusiasmo, com o coração entregue a Deus. E algo aconteceu. Houve um terremoto, as celas, as portas todas se abriram, o carcereiro acordou. No que ele acordou, ele viu as portas do cárcere ali todas abertas. Pensa no desespero do homem, porque ele sabia que no dia de manhã, quando voltar, alguns homens, os chefes fossem até a prisão ver como que estava, e vissem que não tinha mais nenhum preso, que todos haviam sumido, fugido, ele ia ser morto, iam mandar matá-lo. Então ele pensou: bom, em vez de eu esperar, eu vou me matar logo. Pegou a espada. No que ele foi se matar, Paulo gritou lá de dentro: pare, não faça isso, nós estamos todos aqui. O carcereiro assustou. Como assim, gente? A porta da prisão está toda aberta, como que esses caras não fugiram? Ele pegou o lanterna, naquela época nem existia isso, pegou
um fogo ali e foi até lá, tremendo. Quando ele viu, se aproximou de Paulo, ele se ajoelhou e falou: eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida a esse Deus de vocês. E ele se entregou. A Bíblia vai falar que esse carcereiro, no dia de manhã, ele levou esses homens, Paulo, Lucas, todos à sua casa. Ali ele deu alimento, ali cuidaram das suas feridas. Paulo, ele dependia exclusivamente de Deus, e Deus sempre dava o livramento. Nessa segunda viagem nós vimos que Paulo e todos os seus discípulos ali que o acompanhavam fizeram uma diferença absurda na vida de muitas, não pessoas, mas além de pessoas de várias cidades. Ali vidas foram transformadas, pessoas foram alcançadas. Então o objetivo desse estudo de hoje, meus amores, é que nós possamos entender que os nossos missionários, eles precisam sim de ajuda financeira, mas principalmente de uma cobertura espiritual. Eles precisam principalmente das nossas orações. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos todos os dias orar pela vida deles. Precisamos agradecer a Deus pela vida deles, porque são eles que estão lá falando de Jesus. Há pessoas que nunca imaginaram quem Deus é, se existe Jesus, pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Então esses nossos missionários estão lá nesse campo, falando línguas diferentes, não é o português, muitas vezes falando chinês. Existem missionários na China e ali há muitas conversões, e na China há uma perseguição contra os cristãos. Então esses homens e mulheres e crianças, os filhos dos nossos missionários, eles correm risco de vida. Então na lição de hoje, o que eu quero chamar, o que a lição chama a atenção é exatamente isso. É nós darmos essa cobertura espiritual. Nós intercedemos pela vida dos nossos missionários, da família dos nossos missionários. Marido, esposo, filhos, filha. Entenderam? Essa é a lição de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Amor, terminou. Porque agora vai ter que baixar, cortar.